Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Noivo Investor, meu nome é Gustavo Sayani. Hoje é dia 28 de agosto de 2025 e este é o nosso episódio número 1186. Hoje vou atualizar os números da Copasa, que é a Companhia de Saneamento e Águas de Minas Gerais. Vamos ver os números que eu tenho anotados aqui. Nós nunca fomos investidores na Copasa, né? Quando eu falo nós, é porque eu faço a gestão de uma parceria, um clube de investimentos, tá? Que se quiser saber mais, dá uma olhada na descrição do vídeo que tem um link aí. Por que talvez? Que motivos nos levou a não ter ações da Copasa? Olhando aqui a dívida bruta sobre o patrimônio líquido a 0,63, não acho que seja o fim do mundo por si só. Eu prefiro de 0 a 0,5, mas não está tão distante. Passivo sobre patrimônio 0,87, abaixo de 1. Bom, tudo isso isoladamente, um pouco simplista, né? A gente vai criando uma imagem a partir desses pontos e tal. Por enquanto tudo bem. Liquidez corrente 1,26, não tem uma margem de dinheiro guardada aqui, mas o ano já passou, né? É notável que ela fica nessa faixa aqui, pelo menos desde 2017. Uma receita que não cresce, né? Tá? Oscila um pouco, né? Mas fica ali em torno de 7 e pouco, né? Chega a 8,100 aqui. Essas utilities, né? Essas empresas, né? Água, esgoto e tal, especialmente em estados já, né, mais desenvolvidos, Minas Gerais, região Sudeste, região Sul, coisa e tal, realmente a população não está crescendo, né? Então vai muito com a população e claro que com um grau de capilaridade, né, delas, né? Ela coloca lucros aqui, tem um de prejuízo, fluxo de caixa livre também quase sempre positivo. E o fato é que ela tem aqui, olha, uma dívida de, vamos colocar aqui 5 bilhões, arredondando para cima. E ela lucra aqui, 1 bilhão por ano, arredondando para cima. Já dá 5 anos desse lucro se ela quisesse zerar a dívida, é particularmente bom. E se for olhar o fluxo de caixa livre, aí vai dar quase 10, né? Porque o fluxo de caixa livre aqui é uns 500, 600. Vou até apagar isso aqui, porque esses números não são ajustados pela inflação, então eles não ajudam, mais poluem do que qualquer outra coisa. Então tá, hoje vamos ver para onde a coisa foi. Pegar os números de 2024. Se você estivesse perguntando, caramba, a gente está quase em setembro, Gustavo, e você ainda está pegando o número de 2024? Sim. Eu não trabalho em tempo integral, né, com investimentos. A ideia é essa, daqui a alguns anos, 5, 10, não sei. E aí eu vou usando o tempo que eu tenho e vou fazendo essa análise, assim, olho, né, quase a totalidade das empresas brasileiras listadas em bolsa, outras estrangeiras, e não me preocupo em particular assim, de pegar cada trimestre de todas, né? Talvez se eu tivesse esse tempo para isso, eu fizesse, né? Mas mais provavelmente eu ia olhar títulos de dívida, empresas em outros países, mais do que ficar olhando todo o trimestre. Enfim, patrimônio líquido, 8 bilhões e 48 milhões. Então, aparentemente, sobe muito ano a ano, mas na verdade não. Uma vez que a gente considera a inflação, até caiu um pouquinho aqui. Passivo. Então nós vamos somar o passivo circulante, 1 bilhão 673, com o não circulante, 5 bilhões 790. Então dá 7 bilhões 463. Dívidas. Curto prazo, empréstimos e financiamentos, 121 milhões, mais debêntures, 587,
mais de longo prazo. Empréstimos de financiamentos, 1 bilhão 844, debêntures, 3 bilhões 561. Então, vai a 6 bilhões 113. Então, vamos observar aqui como a relação entre a dívida e o patrimônio está ficando mais pesada, mais dívida para o patrimônio, 0,76. E o passivo também vai ficando mais pesado e muito do passivo é dívida, né? No caso da Copasa aqui. Vamos lá. Agora a liquidez corrente, né? Então, o ativo circulante ou corrente, 2 bilhões 406, que cai aqui ano a ano. A gente divide isso pelo passivo circulante ou corrente, 1 bilhão 673. Então, 1,44. Sobe, fica aqui uns números mais altos. Agora, quando a dívida sobe tanto assim, é de se esperar que a liquidez corrente suba pouco tempo depois, e isso não dura muito em geral, porque esse dinheiro é investido para coisas de mais longo prazo em geral, né? É o que a gente observa aqui. Vendo. Receita, 7 bilhões 878. Então, outra que parece que subiu, né? Mas uma vez que a gente olha a inflação, ela caiu um pouquinho aqui. Lucro, 1 bilhão 317. Outra que parece que subiu, mas caiu aqui. E finalmente, fluxo de caixa livre. Então a gente soma o caixa operacional, 2 bilhões e 51, com o de investimento, que foi menos 2 bilhões e 270, então vamos ter um fluxo de caixa livre negativo. Não. Então agora vamos ver o seguinte, atualizar a média de lucro e fluxo de caixa livre para considerar esse ano de 2024, tanto nos últimos 10 anos quanto nos últimos 5 anos. Copiar aqui. Essa média, o fluxo de caixa livre caiu, o do lucro eu nem reparei. Então agora nós temos uma dívida de 6 bilhões, um lucro aqui da ordem de 1 bilhão por ano. Então, 6 anos para pagar essa dívida. Eu prefiro muito que essa razão não passe de 3 anos, né? Porque se ela paga, digamos, 10% ao ano de juros, né? Se você pensar de uma maneira muito simplista, sem nem entrar no número certo, né? Você vai vendo que 6 anos pesa, né? Ainda mais aqui em relação ao fluxo de caixa livre, né? Mais de 10 anos, 12 anos aqui do fluxo de caixa livre médio para zerar essa dívida. O fato é que nós temos empresas com essa relação muito mais tranquila mesmo. Pois bem, então Copasa, agora eu quero ver o preço dela, porque às vezes, se ela está de graça, né? Aqui está dizendo 11 bilhões e 70, o que faz um pouco de sentido. Copasa. Aqui não mostra a capitalização de mercado, mas vamos acreditar que seja isso aqui. Então as razões, olha, 12 vezes e 23 vezes. Tá naquela caixa assim, do meio ali. Só não parece ser uma empresa que a gente fala, não, vamos lá, né, tá atraente e tal. Tá ok, né? Então por esse motivo eu não vou seguir. Vou só anotar aqui para futuras consultas, olha, 11,96. É interessante ver que, tudo bem que eu pego uma vez por ano, é bem pontual aqui, isso oscila bastante, mas nessa coisa muito aleatória, ela está com um múltiplo até mais alto aqui. E é interessantíssimo ver que de 2020 para cá, ela dobrou, sem contar a inflação, de capitalização de mercado. Então,
enfim, algo a se pensar. Então, 22,82 vezes aqui, né? Fluxo de caixa livre da média dos últimos 10 anos, dividido, quer dizer, o preço dividido pelo fluxo de caixa livre da média dos últimos 10 anos. Já teve bem mais alto, já teve mais baixo, enfim. A maioria das análises é inconclusiva mesmo. Quer dizer, a conclusão é assim, não vamos mexer, né? O risco de investir é muito alto, né? Ou nesse caso nem é o risco, é realmente a incerteza, né? E é o caso da Copasa aqui, normal, né? Raras vão ser as análises que vão levar a uma decisão de investimento. Dito isso, no próximo a gente volta com outra empresa. Um abraço, tchau, tchau.